Nenhuma mulher conseguia lidar com os 5 filhos selvagens do homem da montanha, até que uma garotinha apareceu à porta deles. Agora, vamos mergulhar nessa história fascinante. As montanhas de Montana se erguiam altas e implacáveis, seus picos nevados perfurando as nuvens como adagas brancas. O ar era cortante, cheio de pinho e fumaça, o tipo de frio que penetra nos ossos de um homem. Lá embaixo, em um vale isolado e meio escondido por cedros, ficava a cabana dos Bon, forte, larga e marcada pelos anos de vida dura. Dentro da cabana, o caos reinava. Pura confusão. Botas batiam no assoalho de madeira. Uma cadeira tombava em algum canto. Uma janela se estilhaçava. De novo. Ele jogou o ensopado. Gritou um dos meninos. Eu não. Berrou outro, abaixando-se enquanto um prato de estanho voava rente à sua cabeça. Jed Bon, alto, largo de ombros e silencioso como um urso, estava no meio de tudo, com o maxilar travado. A barba escura emoldurava um rosto gasto por anos de vento e tristeza. As rugas ao redor dos olhos eram fundas, esculpidas mais pela dor do que pela idade. Ele bateu a mão na mesa. Chega! A palavra estalou pelo cômodo como um trovão. Por um breve e abençoado segundo, silêncio. Depois, uma risadinha, e outro estrondo. Jed gemeu, passando a mão pelo rosto. Ele já havia criado gado, domado cavalos selvagens, sobrevivido a nevascas, mas nada o havia preparado para criar 5 meninos sem mãe. Havia Caleb, o mais velho, com 16 anos, teimoso e mal-humorado, já tentando ser o homem da casa. Eli, de 14, todo fogo e punhos. Luke, com 12, quieto, mas rápido em se meter em confusão. Depois vinham Ben e Sammy, os gêmeos mais novos, uma dupla travessa que transformava qualquer tarefa em desastre. Eles não eram maus, apenas perdidos. Desde que Martha Bon, a mãe, falecera 2 invernos, a cabana mudará. Seu riso não ecoava mais nas paredes. Suas canções, antes suaves e doces à noite, haviam se calado. E com ela se fora a paz. Os meninos ficaram selvagens sem o toque gentil da mãe. E Jed, embora forte, não sabia preencher aquele vazio. Tentará disciplina, tarefas, até o silêncio, mas quanto mais impunha regras, mais os filhos se afastavam. Uma panela ferveu demais no fogão. Jed correu para tirá-la, praguejando ao queimar a mão com o vapor. Vocês não conseguem fazer nada direito. Gritou. Caleb o encarou com raiva. A gente não é ela, pai. Não dá. As palavras atingiram Jed como um martelo no peito. Ele virou o rosto antes que os meninos vissem a dor em seus olhos. Saiam lá para fora, murmurou, a voz baixa. Todos vocês. A porta bateu atrás deles, e por um momento a cabana ficou em silêncio. Jed afundou na cadeira, olhando para o ponto gasto no chão onde Martha costumava ficar enquanto cozinhava. Podia quase ouvir sua voz novamente, suave, calma, firme, dizendo: Jed, eles são apenas meninos. Precisam de amor, não de medo. Mas o que ele sabia de amor agora? Toda mulher que tentará ajudar havia fugido. Miss Abigail, a professora, aguentará 3 dias antes de declarar os Bon indomáveis. A viúva Mrs. Clark foi embora antes do pôr do sol, jurando que a cabana era amaldiçoada. Até a irmã do pastor desistira, dizendo: nem o próprio Senhor teria paciência com esse bando. Ninguém ficava. Ninguém conseguia. Jed olhou pela janela coberta de gelo, em direção à trilha distante. O vento uivava, carregando neve e tristeza pelo vale. Talvez eles tenham razão, sussurrou. Talvez essa montanha seja amaldiçoada. Reclinou-se na cadeira, o fogo crepitando fraco diante dele. No parapeito da lareira, uma fotografia desbotada mostrava Martha com os meninos, só sorrisos, sem cicatrizes. Ele passou o polegar áspero sobre o rosto dela. Eu não sei o que fazer sem você, murmurou. Eles precisam da mãe, não de mim. Lá fora, o som de risadas ecoou fraco no frio. Os meninos jogavam bolas de neve, gritando, brigando outra vez. E embora o coração de Jed doesse com o som, ele não sabia que, logo atrás da colina, uma pequena figura subia a trilha da montanha. Alguém que traria de volta tudo que a família Bon havia perdido. Uma garotinha com um coração cheio de bondade e um destino entrelaçado ao deles. Na manhã seguinte à tempestade, o ar estava silencioso,
O tipo de calma que vem quando o vento já gritou tudo o que podia. A neve cobria a trilha em um manto espesso e cintilante sob o sol pálido. O único som era o rangido das árvores velhas e o leve crunch de passos pequenos. Uma garotinha, de não mais que 9 anos, caminhava pela neve. Suas botas eram grandes demais, e o casaco, fino demais. Um xale remendado tremulava nos ombros como uma bandeira gasta de coragem. As pequenas mãos seguravam um embrulho de pano. Dentro, algumas flores silvestres já murchas e um pão que ela mesma havia assado 2 dias antes. Seu nome era Lucy May Carter. Ela não tinha cavalo, nem guardião, nem plano, apenas um propósito. Encontrar a cabana da família Bon, aquela sobre a qual ouvirá sussurros na cidade. Os meninos Bon são selvagens como lobos. O homem da montanha perdeu o coração quando a esposa morreu. Ninguém é tolo o bastante para subir até lá. Lucy escutara quieta, os dedos pequenos traçando o balcão de madeira enquanto pensava. Talvez eles só precisem de alguém que seja bom com eles. E agora ali estava ela, uma criança sozinha na montanha, indo para o lugar de onde mulheres crescidas haviam fugido. As pernas doíam, os lábios tremiam de frio, mas seus olhos ainda brilhavam. Ela cantarolava baixinho uma canção que a mãe costumava entoar antes de adoecer. Quando a cabana surgiu à vista, parecia quase uma fera, enorme, rude e silenciosa. Fumaça subia da chaminé em espirais preguiçosas. O quintal era um campo de batalha de brinquedos quebrados, uma cerca torta e pegadas fundas na neve. Lucy hesitou à beira da clareira. Seu fôlego saía em nuvens brancas. Você consegue, Lucy May, sussurrou para si mesma. Eles são só pessoas. Pessoas que esqueceram como sorrir. Com isso, ela subiu até a porta e bateu. O som foi tão fraco que quase se perdeu no vento. Tentou de novo, com mais força. De dentro, vieram gritos, vozes de meninos. A porta se abriu tão depressa que ela quase caiu para trás. Lá estava Jedediah Bon, mais alto que a própria porta, a barba coberta de gelo e os olhos cansados e desconfiados. Sua voz retumbou como trovão distante. Mas o que diabos? Ele olhou para baixo, e sua expressão mudou de irritação para confusão. Garota, você se perdeu? Lucy balançou a cabeça, apertando o embrulho contra o peito. Não, senhor. Eu vim ajudar. Jed franziu o senho. Ajudar? Olhou por cima dela, esperando ver uma carroça, uma família, qualquer coisa. Mas só havia neve. Você veio até aqui sozinha? Sim, senhor, respondeu Lucy baixinho. Ouvi dizer que seus meninos não sorriem mais. Achei que talvez eu pudesse consertar isso. Atrás dele, os 5 irmãos Bon se espremiam na porta, rostos sujos e olhos curiosos. Eli bufou. Você vai consertar a gente? Ben riu. Ela é menor que o Sammy. Sammy, o caçula, estufou o peito, pronto para protestar. Continua. Ei! Os garotos riram, apontando para o xale rasgado dela. Mas Lucy apenas sorriu, um sorriso suave, paciente, que não vacilou. Tudo bem, disse ela. Meus irmãos também riam. Diziam que eu não conseguia nem levantar um balde. Mas eu posso levantar um coração, se você deixar. Por um longo momento, ninguém disse nada. A neve caía ao redor deles como penas que dançavam no vento. Jed suspirou e coçou a nuca. Escuta, garota, a gente não precisa, começou ele. Mas, lá de dentro, o apito do bule soou. O som agudo, solitário. Algo naquele som o fez parar. Ele olhou para os garotos, depois para Lucy, o rostinho corado pelo frio, os olhos cheios de algo que ele não via há anos. Doçura. Tudo bem, murmurou ele, dando um passo para o lado. Pode entrar até o vento acalmar. Depois eu levo você de volta à cidade. Lucy assentiu educadamente, cruzando o limiar como quem entra numa igreja. A cabana era quente, esfumaçada e cheia de bagunça, pratos empilhados, meias penduradas na lareira, ferramentas espalhadas por todo canto. Ela não torceu o nariz nem fez cara de nojo. Apenas olhou em volta e sussurrou. É aconchegante. Isso fez os garotos pararem e piscarem. Ninguém jamais tinha chamado aquele lugar de lar. Em poucos minutos, Lucy tirou o xale, colocou o embrulho sobre a mesa e começou a limpar um pequeno espaço para colocar o pão. Eu trouxe isto, disse ela,
sorrindo timidamente. Não é muito, mas é melhor quando se compartilha. Os garotos olharam desconfiados. Jed se encostou na parede, braços cruzados, tentando parecer indiferente. Mas, no fundo, observava atentamente. Quem era aquela garotinha estranha que não tinha medo deles, que entrará na tempestade como um raio de sol passando por uma fenda nas nuvens? Lá fora, o vento voltou a uivar. Mas dentro da cabana dos Bom, pela primeira vez em muito tempo, havia paz. Uma paz frágil, pequena, como a própria menina. Mas o suficiente para fazer Jed Bom se perguntar se, talvez, aquela criança não tivesse chegado ali por acaso. A luz da manhã atravessava as frestas da cabana, riscando o chão de madeira. Os garotos já estavam de pé, discutindo sobre o café da manhã. Jed estava junto ao fogão, mexendo uma panela de mingau ralo com a paciência de quem já viu muitas manhãs começarem assim. Mas aquela manhã era diferente. À mesa, sentava-se Lucy May Carter, o cabelo ainda úmido de ter lavado, as mangas arregaçadas, ajudando a arrumar os pratos, mesmo que metade das tigelas não combinasse e as colheres parecessem talhadas por um urso. Jed a observava de canto de olho. Ela parecia deslocada ali, frágil num lugar feito para mãos ásperas e vozes grossas. Ele não entendia o que a fazia ficar. Quando os garotos começaram a brigar de novo, Lucy não se assustou nem levantou a voz. Apenas cantarolou, aquela mesma melodia suave desde que chegará. Baixa e doce, como o vento nas pinheiras. Aos poucos, um por um, os garotos foram se calando para ouvir. Que música é essa? Perguntou o pequeno Sammy. Lucy sorriu. É uma que minha mãe cantava quando a gente tinha medo. Quer dizer que tudo vai ficar bem. Jed sentiu algo torcer dentro dele. Quando a gente tinha medo. Ele não pensava em medo havia anos, só em sobrevivência. Mas a voz calma daquela menina o fez perceber o quanto seus filhos estavam assustados esse tempo todo, escondendo o medo atrás das risadas e da confusão. Depois do café, os garotos decidiram testá-la. Ben escondeu um sapo nas botas dela. Eli jogou farinha no cabelo dela quando não estava olhando. Luke pegou o chale e pendurou nas vigas, só para ver se ela choraria. Jed não impediu. Parte dele queria ver se aquela estranha era mesmo feita da bondade que parecia carregar. Quando Lucy encontrou o sapo, não gritou. Deu uma risadinha e o levou para fora. Você não pertence a Botas, pequenino, sussurrou, colocando-o perto do riacho. Quando Eli despejou a farinha, ela apenas se limpou e sorriu. Agora pareço um anjo de neve. E quando Luke apontou para o chale pendurado lá em cima, Lucy não ficou brava. Subiu numa cadeira, esticou-se na ponta dos pés e tentou alcançá-lo. Quando não conseguiu, riu. Acho que ele está descansando lá. Tudo se cansa às vezes. Os garotos não souberam o que fazer com aquilo. Sem gritos, sem raiva, sem lágrimas. Apenas gentileza, algo que eles tinham esquecido como lidar. Mais tarde, Eli tropeçou ao trazer lenha e ralou o joelho no chão congelado. Tentou esconder o ferimento, envergonhado, mas Lucy viu o sangue e correu até ele. Sem dizer nada, rasgou um pedaço da barra do vestido, aquele mesmo algodão azul desbotado, e amarrou no joelho dele. Pronto, disse ela. Já está melhor. Eli piscou, surpreso. Você rasgou o seu vestido? É só pano, respondeu ela. Você não é. Jed observava tudo da porta, braços cruzados, sentindo uma estranha quentura no peito, algo que não sentia há muito tempo. Não desde Marta. À noite, quando o fogo já ardia abaixo, Lucy começou a cantarolar de novo. Os garotos se sentaram ao redor dela, ouvindo. Um por um, começaram a acompanhar. Não afinados, nem certos, mas com algo verdadeiro, algo doce. Quando a canção terminou, a cabana ficou em silêncio, um silêncio de paz, não de cansaço ou raiva. Jed finalmente falou. Você pretende ficar muito tempo, garota? Lucy levantou os olhos, o brilho do fogo refletindo neles. Vou ficar até o senhor sorrir, senhor bom. Os garotos riram, mas Jed não. Pelo menos, não de imediato. Apenas ficou olhando para ela. Aquela garotinha frágil que entrou em seu lar em ruínas e trouxe algo mais forte do que disciplina, bondade. Não era barulhenta. Não era firme. Mas era poderosa o bastante para fazer 5 meninos selvagens se aquietarem ao redor do fogo.
E um homem endurecido lembrar o que era o calor. Lá fora, a neve caía silenciosa sobre o telhado. Dentro da cabana Bom, antes cheia de gritos e tristeza, começava, pela primeira vez em anos, a parecer um lar. O inverno se aprofundava nas montanhas de Montana, cobrindo a cabana Bom com silêncio branco. Os dias mais curtos, as noites mais longas, e o vento trazendo um frio que podia esvaziar o coração de um homem. Mas dentro da cabana, algo começava a derreter. Os dias que antes começavam em gritos agora começavam em risadas, desajeitadas, às vezes altas, mas quentes. Lucy estava com eles havia quase 2 semanas, e sua presença já se entrelaçara na vida deles como linha remendando tecido rasgado. Naquela manhã, Jed Bon saiu para cortar lenha. Parou quando ouviu o som, risadas de crianças. Não o riso bruto e zombeteiro de antes, mas um riso leve, verdadeiro. Encostou o machado no corrimão do alpendre e espiou pela janela coberta de gelo. Lá dentro, Lucy estava sentada de pernas cruzadas junto ao fogo, com os 5 garotos Bon ao redor. Ela tinha encontrado uma velha caixa de livros, coberta de pó, esquecida. Os mesmos livros que a falecida esposa de Jed, Martha, costumava ler antes de morrer. Lucy virava as páginas amareladas com cuidado, a voz doce e suave. Este aqui, disse, levantando um livro de capa verde desbotada, é sobre um menino que achava que era selvagem demais para ser amado. Mas alguém mostrou que ele não era. Os garotos se inclinaram para ouvir. Até Eli, que normalmente zombava de qualquer história, escutava com curiosidade e calma. E enquanto Lucy lia, sua voz enchia o cômodo com algo que havia muito tempo não se ouvia ali. Doçura. Ela envolveu os garotos como um cobertor, suavizando as bordas afiadas de sua dor. Quando terminou, entregou o livro a Caleb, o mais velho. Você pode ler a próxima parte amanhã, disse ela. Se quiser. Caleb hesitou. Eu não leio muito bem. Lucy sorriu. Então vamos aprender juntos. É isso que as famílias fazem. Jed congelou do lado de fora da janela, o machado ainda na mão. Família. A palavra o atingiu mais forte do que qualquer tempestade. Naquela noite, depois do jantar, Lucy o encontrou sentado sozinho na varanda. Ela saiu em silêncio, apertando o xale fino sobre os ombros. O senhor não fala muito, senhor Bon, disse ela suavemente. Jed olhou para ela. Não há muito o que dizer. Ela inclinou a cabeça. Não é preciso falar muito para ser gentil. Ele franziu a testa, sem saber o que responder. O vento farfalhou entre os pinheiros. O olhar de Lucy se perdeu nas estrelas. O senhor sabe que seus filhos o amam, né? Eles só não sabem como mostrar isso. Mamãe costumava dizer que, quando as pessoas agem com grosseria, é porque estão machucadas por dentro. A mandíbula de Jed se contraiu. Sua mãe parecia saber muita coisa. Sabia, sussurrou Lucy. Ela dizia, a bondade é como lenha, quanto mais você dá, mais quente todos ficam. Jed engoliu em seco. Aquela frase simples ficou presa em seu peito. Ele pensou em Martha, sua esposa, que costumava dizer quase a mesma coisa quando ainda vivia. Dentro da cabana, os meninos discutiam outra vez, mas desta vez sobre quem ficaria mais perto do fogo. As vozes não eram raivosas, eram jovens, cheias de vida. Lucy se virou para a porta. Acho que vou preparar um chocolate quente para eles, disse com um pequeno sorriso. O senhor quer também? Jed balançou a cabeça, observando-a entrar. Ela era apenas uma criança, frágil, pobre, pequena, mas de alguma forma estava ensinando a seus filhos mais do que qualquer pregador, professora ou cuidadora jamais ensinara. Mais tarde naquela noite, enquanto o fogo estalava e a neve sussurrava contra a janela, Jed se viu sentado ao lado dos meninos enquanto Lucy lia em voz alta novamente. Sua voz era firme, doce, uma melodia que parecia curar algo profundo dentro de cada um deles. Quando terminou a história, Sammy se encostou em seu braço e sussurrou. Dá para ter mais uma? Lucy sorriu, ajeitando o cobertor sobre os ombros dele. Amanhã à noite. Boas histórias precisam de tempo. A garganta de Jed se apertou. Ele olhou em volta. Seus filhos estavam quietos, contentes, sorrindo. Os velhos livros de Martha abertos novamente. A cabana cheia de calor. Foi então que ele percebeu algo. Aquela garotinha não trouxera apenas bondade, trouxera esperança.
A mesma esperança que um dia brilhara nos olhos de sua esposa. E, embora Jed não dissesse em voz alta, pela primeira vez em anos, agradeceu a Deus em silêncio por ter enviado uma pequena menina perdida àquela montanha. A montanha tinha seu próprio jeito de lembrar às pessoas quem mandava. Num dia o ar estava calmo, o sol faiscando sobre a neve como diamantes. No outro, o vento rugia dos picos, selvagem e impiedoso. Naquela tarde, enquanto o crepúsculo rastejava entre os pinheiros, Jedediah sentiu nos ossos, uma tempestade vinha aí. Ele ficou na varanda, olhando o vale abaixo. O horizonte estava ferido por nuvens escuras, rolando rápido. O ar estava denso e pesado, o tipo que faz o pelo da nuca se arrepiar. Dentro da cabana, Lucy e os meninos riam. Um som raro e brilhante, escapando pelas frestas da porta. Eles brincavam de um jogo que ela ensinara, botão, botão, em que escondia um botão brilhante nas mãos e fazia os garotos adivinharem quem o tinha. Jed sorriu com o som, mas o sorriso durou pouco. Seus olhos voltaram para o céu escurecendo. Fechem as venezianas. Gritou pela porta. A tempestade vem chegando. Em menos de uma hora, o vento uivava como uma fera solta da jaula. As árvores gemiam. A neve chicoteava o vale, e a temperatura despencava. Ao cair da noite, era uma nevasca completa. A cabana dos Bom tremia sob o ataque. Os garotos se amontoaram perto do fogo, enquanto Jed verificava o telhado e trancava a porta. Mantenham o fogo aceso, ordenou. E não saiam daí. Lucy, sentada perto da lareira, parecia calma, mas seu pequeno coração batia acelerado. Nunca vira uma tempestade tão feroz. O vento assobiava pelas frestas da madeira, a neve se infiltrando em pequenos flocos brancos. Um estrondo sacudiu a cabana, uma das janelas de trás havia estourado, espalhando vidro e neve. O fogo vacilou com o golpe de ar frio. Pai! Gritou Caleb. A janela quebrou. Jed se virou a tempo de ver Lucy correr. Fique longe! Gritou, mas ela já estava em movimento. A menina correu até o canto, pegou uma velha colcha do catre e a pressionou contra a janela quebrada. O vento rugia, quase a derrubando. A neve batia em seu rosto enquanto ela tentava manter o pano firme. Jed avançou, agarrando-a pelo braço antes que caísse. Garota tola! Gritou sobre o barulho da tempestade. Vai congelar. Mas Lucy apenas ergueu os olhos, os lábios tremendo, e disse: É o quarto dos seus meninos, senhor. Eles vão sentir frio. Jed ficou parado, olhando para aquela criança trêmula. E algo dentro dele se partiu de vez. Ele a puxou para perto, envolvendo-a em seu casaco. Você tem mais coragem do que muita mulher que já conheci, murmurou, a voz rouca. Juntos, trabalharam a noite inteira. Jed e os garotos mais velhos pregaram tábuas e enfiaram trapos nas frestas. Lucy cuidava do fogo, mantendo-o vivo com o pouco de lenha que restava. Quando as chamas começaram a diminuir, ela alimentou o fogo com as últimas páginas de um dos livros velhos e rasgados. As histórias podem esperar, sussurrou. O calor, não. À meia-noite, a fúria da tempestade era ensurdecedora. O telhado gemeu, e uma das vigas rachou. Jed gritou para os meninos moverem a mesa e se juntarem perto da lareira. Manteve Lucy junto dele, cobrindo-a com um cobertor. Ela olhou para cima, os olhos sonolentos. Está barulhento, mas parece que o céu está cantando. Jed piscou. Cantando. Sim, respondeu ela suavemente. Talvez Deus só esteja lembrando a gente de que ele ainda está aqui. E, de algum modo, naquele momento, em meio à fúria da tempestade, Jed acreditou. Horas se passaram até que o vento começou a ceder. Ao amanhecer, a cabana estava castigada, mas de pé. A neve subia até metade da porta, e pingentes de gelo pendiam do telhado como punhais. Lá dentro, os Bom estavam seguros. Os meninos dormiam empilhados junto ao fogo. Lucy estava entre eles, as pequenas mãos ainda segurando um pedaço da colcha queimada. Jed ficou acordado, observando as brasas brilharem. Olhou para os rostos dos filhos, para a menina que arriscara a vida por eles, para a luz quente tremulando nas paredes de madeira. E, pela primeira vez em anos, a cabana não parecia vazia. Sussurrou no silêncio, quase uma prece. Obrigado por tê-la enviado. Do lado de fora, a tempestade havia passado.
O sol rompeu as nuvens, iluminando a montanha, e uma única espiral de fumaça subia firme da chaminé dos Bon. Não mais o sinal de um lar solitário, mas de uma família que enfrentará a tempestade unida. A primavera desceu lentamente pela montanha, derretendo o último frio do inverno. Os montes de neve viraram riachos lamacentos, e o ar trazia o cheiro de pinho e terra molhada. A cabana dos Bon, antes um lugar de gritos e tristeza, agora pulsava com vida suave. Lucy já estava ali havia meses. Todas as manhãs, ajudava Sammy e Ben a alimentar as galinhas, ensinava Luke a escrever o nome na terra do lado de fora e mostrava a Eli como costurar camisas rasgadas com pontos desajeitados. Caleb, quieto, forte Caleb, até aprendeu a ler, pronunciando lentamente cada palavra ao lado dela nas noites. E Jed Bon se pegou ouvindo mais e gritando menos. A cabana parecia viva novamente. O ar estava cheio de pequenos sons, risadas, páginas virando, uma vassoura varrendo, o canto suave de Lucy. Era como se o espírito de Martha Bon tivesse retornado, carregado no pequeno corpo de uma menina que se recusava a parar de se importar. Mas a paz na montanha nunca durava muito. Certa manhã, enquanto Jed cortava lenha perto do celeiro, viu uma mancha escura se mover pela trilha, um cavaleiro subindo em direção à cabana. Visitantes eram raros por ali. Ele enxugou a testa e esperou enquanto o cavaleiro se aproximava. Uma bolsa de couro pendurada no ombro. Jed Bon? Chamou o homem, parando perto da varanda. Tenho uma carta para você. Da cidade. Jed franziu a testa. De quem? O homem deu de ombros. Do orfanato. Ele fez uma reverência com o chapéu e partiu antes que Jed pudesse perguntar mais. Dentro, Lucy e os meninos arrumavam a mesa para o café da manhã quando Jed entrou, envelope na mão. No instante em que seus olhos encontraram os de Lucy, ela soube que algo estava errado. Ele não falou de início, apenas ficou ali, virando a carta entre suas mãos ásperas antes de rasgá-la. Seus olhos percorreram a página, lentos, pesados, e seus ombros pareciam afundar a cada palavra. O que é, pai? Caleb perguntou baixinho. A voz de Jed veio baixa e tensa. Estão procurando por ela. Lucy congelou. Por mim? Jed assentiu, o maxilar rígido. Dizem que você fugiu do orfanato na cidade. Está desaparecida há quase 5 meses. Querem que você volte. O quarto ficou em silêncio. O único som era o estalar baixo da lareira. Os olhos de Ben se arregalaram. Eles não podem levá-la, pai. Ela pertence aqui, gritou Sammy, segurando a manga de Lucy. Eli bateu o punho na mesa. Eles não a conhecem como nós. Lucy apenas ficou ali, pequena e trêmula, as mãos torcendo a saia. Eu não quis fugir, sussurrou. Só queria ajudar. Pensei que talvez a voz dela tivesse falhado. Talvez alguém precisasse de mim. Jed se agachou diante dela, o rosto marcado suavizando. Escute, pequena. Você não fez nada de errado vindo aqui. Nos devolveu mais do que jamais pensamos que teríamos. Lágrimas encheram seus olhos. Então por que eu tenho que ir? Jed abriu a boca, mas não encontrou resposta. Olhou para a carta novamente, a tinta preta e impecável soletrando regras e ordens, palavras escritas por pessoas que nunca haviam pisado nesta montanha. Naquela noite, a cabana estava silenciosa. Sem jogos, sem risadas, sem histórias. Lucy sentou-se junto à lareira, segurando um dos velhos livros perto do peito. Os meninos estavam tristes demais para falar. Até as chamas pareciam mais fracas, como se estivessem de luto com eles. Jed sentou-se em sua cadeira, a carta amassada na mão, observando-a. Ela olhou para cima após um longo silêncio. Não precisa se preocupar, Sr. Bon. Eu voltarei amanhã. Eles vão me aceitar de novo. Ele balançou a cabeça lentamente. Não é simples assim? Lucy sorriu através das lágrimas. Você já me deu o que eu precisava. O quê? Um lar? Sua voz quebrou na palavra. Jed sentiu seu coração torcer, um sentimento que ele achava ter morrido com sua esposa. Queria dizer a ela para ficar, prometer que nunca partiria, mas a lei era lei, e ele era um homem que nunca aprendeu a enfrentar o mundo além da montanha. Quando o fogo finalmente se transformou em brasas, os meninos adormeceram ao lado dela. Jed sussurrou na quietude. Você não vai embora, Lucy Mai. Não se eu puder evitar.
Ele não sabia como, mas ao nascer do sol, pretendia encontrar uma maneira. O amanhecer rompeu sobre a montanha em tons dourados pálidos. Névoa se enroscava entre os pinheiros, e a cabana estava quieta. Silenciosa demais. A pequena bolsa de Lucy já estava pronta, ao lado da porta. Ela mal havia dormido. Gedbon também não. Os meninos se remexiam nas camas, os olhos vermelhos de tanto chorar. Tentaram se esconder. Caleb, o mais velho, falou primeiro. Pai, você não vai realmente deixá-los levá-la, vai? Ged olhou pela janela, o maxilar tenso. Não possuímos filhos de outras pessoas. Mas ela é da família, disse Eli, a voz embargada. Ela nos tornou uma família de novo. Ged não respondeu. Apenas pegou o chapéu, guardou a carta no casaco e saiu. A porta bateu atrás dele com um estrondo pesado, como o som de algo chegando ao fim. Ele selou o cavalo, olhando uma vez para a janela da cabana, onde Lúcio observava com olhos arregalados e cheios de lágrimas. Fiquem aqui com os meninos, disse suavemente. Estarei de volta antes do anoitecer. E com isso, desceu a montanha. A viagem até a cidade foi longa e difícil, a trilha ainda escorregadia pela neve derretida, o ar cortante e frio. Enquanto cavalgava, seus pensamentos giravam. Lembrou-se do dia em que Lúcia apareceu, pequena como um pardal, coberta de lama e determinação. Como os meninos pararam de brigar. Como o riso voltou à sua casa após anos de silêncio. Ele enterrou uma esposa, mas de alguma forma essa menina despertou nele a parte que ainda acreditava na bondade. Ele não podia simplesmente deixar isso ir. Ao meio-dia, chegou à cidade de Cedar Creek. As pessoas o observavam enquanto o homem da montanha desmontava, casaco empoeirado, barba ao vento. Ele foi direto ao pequeno prédio de madeira marcado Orfanato de Cedar Creek. Uma mulher em um vestido cinza rígido olhou para cima, atrás da mesa. Posso ajudá-lo, senhor? Ged deixou a carta amassada sobre os papéis dela. Foi você quem enviou isso? Ela ajeitou os óculos, franzindo a testa. Sim. Sobre a garota fugitiva, Lucy Mai. Vocês a encontraram, então? A voz de Ged era áspera, mas firme. Ela me encontrou. A mulher piscou. Perdão? Ela tem vivido comigo e com meus meninos. Alimentei-a, ensinei-a, mantive-os de se destruírem. Essa criança tem mais coração que metade dos adultos desta cidade. Ela pertence a nós. A mulher apertou os lábios. Senhor bom, a lei é a lei. Ela é tutelada pelo Estado. Não pode simplesmente viver com estranhos. Ged inclinou-se para frente, olhos queimando com fogo contido. Ela não é estranha para nós e eu não preciso de permissão. Preciso de papéis, papéis de adoção, guarda, o que for necessário. A mulher hesitou. Entende que é um processo longo. A voz de Ged cortou o ar. Então comece. Por um longo momento, o único som foi o tic-tac do relógio do escritório. Finalmente, ela suspirou, retirando um arquivo do armário. Você precisará assinar estes, senhor bom, e precisará de uma testemunha. Ged se virou para a porta aberta e, para sua surpresa, o xerife Miller encostava na moldura, braços cruzados e um sorriso irritante no rosto. Acredito que posso ser essa testemunha, disse o xerife. Já era hora de alguém dar um lar adequado para essa pequena. Ged exalou, alívio lavando como luz do sol através de nuvens de tempestade. Quando Ged cavalgou de volta à montanha naquela noite, os meninos o esperavam na cerca, olhos cheios de esperança. Lucy sentava-se nos degraus da varanda, mãos pequenas segurando a barra da saia. Ele desceu do cavalo e caminhou até ela. Por um momento, não falou, apenas se ajoelhou à sua frente como fizera na noite anterior. Bem, disse, com a voz carregada. Parece que consegui assinar alguns papéis. Lucy piscou. Papéis? Ele sorriu suavemente. Já que você agora é uma bom, se quiser, podemos colocar seu nome. Seus olhos se arregalaram. Você quer dizer que posso ficar? Ged assentiu. Se você estiver disposta, pequena. Ela lançou os braços ao redor do pescoço dele, soluçando em seu ombro. Os meninos gritaram e correram em círculos ao redor deles. Até o velho cão latiu, como se soubesse que algo bom havia acontecido. Os braços de Ged apertaram seu pequeno corpo. Você transformou este lugar em um lar, pequena,
murmurou. Acho que é justo que você fique. Naquela noite, o riso voltou a encher a cabana Bom, mais alto do que jamais fora. Lucy sentava-se junto ao fogo, os meninos encostados nela enquanto ela lia em voz alta de seu velho livro de histórias. Jed observava da cadeira, um sorriso suave nos lábios. A montanha lá fora estava silenciosa, tranquila. Pela primeira vez em anos, parecia que a família Bom, filhos selvagens e tudo, estava completa. E, na luz suave da lareira, a pequena Lucy olhou para cima e sussurrou quase para si mesma. Lar. Finalmente eu tenho um.